Bom dia, crianças do primeiro aninho. Como vão vocês? Estão bem? Espero que sim, tá? Preparados para mais uma aula de história nessa manhã cedinho de terça-feira? Muito bem. Então, hoje em nossa aula nós vamos aprender um assunto bem legal, tá bom? Vamos continuar um conteúdo que ele é bem extenso, porque ele é muito interessante, tem muitas coisas para vocês aprenderem, tá bom? E a professora Lana Ferreira, de História, vai começar hoje com a continuação do conteúdo, o modo de conviver das famílias, tá? Nós vamos terminar esse assunto, que é bem extenso, bem abrangente, tá bom? Nós vamos falar sobre as relações de parentesco e as origens da sua família, valorizando e cuidando dos mais velhos. Então é isso que nós vamos aprender sobre por que nós devemos entender sobre a nossa família, não é? Por que nós devemos valorizar os mais velhos. Então vamos lá? Muito bem. A família e sua origem. Nós sabemos que a família é o nosso primeiro grupo social com quem nós temos convivência, não é? Então, é a família onde nós aprendemos a educação, a conviver com outras pessoas, a respeitar o próximo. Então, é importante também nós nos interessarmos em saber de onde vem a origem da nossa família, quem são os nossos antepassados, como era que eles viveram, o que eles passaram. Então, tudo isso vai nos ajudar muito quando a gente entende sobre a origem da nossa família, como eram nossos antepassados, como eles viveram. Nós aprendemos a amar essas pessoas que pertenceram à nossa família no passado. Nós vamos entender o motivo pelo qual estamos passando no presente, não é? Então, nós iremos nos sentir pertencentes. Isso vai nos dar um valor de identidade, pertencimento a uma família, não é? A uma história. Então, é muito importante a gente querer aprender sobre a nossa família. Então, quem é a sua família? De onde eles vieram? A origem do sobrenome, do seu sobrenome, do sobrenome da sua família. Então, buscar entender, buscar aprender tudo isso vai ser muito prazeroso, vai ser muito aproveitante, vai ser uma coisa de muito proveito, muito importante para a vida de cada um de vocês, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Aqui tem um poema bem legal que fala sobre família, tá bom? Que é da Maria do Rosário Macedo, que diz assim: a família é o berço que nos acolhe ao nascer, nos dá força e energia, nos abriga e faz crescer. A família é o lar onde voltamos a cada dia, que nos anima e protege na tristeza e na alegria. A família é o abraço que aperta contra o peito quando tudo corre mal ou parece ter defeito. Há famílias bem diferentes em gênero, número ou cor. O que importa é a união. O importante é o amor. Então, esse poema muito lindo que fala sobre a família e tem tudo a ver com a nossa aula, não é? Então, a família que é o nosso aconchego, é onde nós colocamos os nossos problemas, as nossas alegrias, deve ser entendida, deve ser compreendida, valorizada, não é mesmo, crianças? Agora vamos aqui. Árvore genealógica da família. Esse tipo que nós vamos ver agora vai nos trazer a nossa identidade de quem são os nossos parentes, a nossa relação consanguínea, não é? Porque nós temos uma relação consanguínea que nos liga e faz de nós parentes, familiares, não é? Cada um tem sua família, tem seus parentes, seus familiares, que podem ser por laços de sangue ou também
por afetividade, não é? Que nós temos esse conceito de família também, aquela que é ligada por laços afetivos, pelo sentimento, pelo amor. Então, nós vamos aqui ver a árvore genealógica da família do Caio. Vamos ver um exemplo aqui da família dele e vocês podem também estarem pensando a partir desse aprendizado na família de vocês também, de cada um de vocês, tá bom, criança? Então, vamos ver aqui. O Caio, ele tem 2 irmãos. Vocês também têm irmãos? Pois é, o Caio tem, que é a Ana e a Paula. São os parentes dele, tá? Os parentes de primeiro grau. E o Caio, ele tem os pais dele, que é a Thalita, que é a mamãe, e o Pedro, que é o papai dele, tá bom? Bom, a Thalita, que é a mãe do Caio, ela tem a família dela. E o Pedro, que é o pai do Caio, ele também tem a família dele. Então, vocês devem entender também que a mãe de vocês tem uma família e o pai de vocês também vem de uma família, tá bom? Então, a Thalita, que é a mãe do Caio, ela tem um irmão, que é o Thalisson. E o irmão da Thalita, ele é o quê? Exatamente, ele é o tio do Caio. Então, o irmão da mãe de vocês, se ela tiver, não é? Se vocês tiverem mães que têm irmãos, então os irmãos da mãe de vocês, crianças, são o que de vocês? Exatamente, são os tios de vocês, tá bom? Tio, tia, tá bom? E o Pedro aqui, que é o pai do Caio, já não mostra que ele tem irmão. Então, significa que ele é um filho único, tá? Então, Pedro não tem irmão, então, certamente, Caio não tem tio por parte de pai. Bom, agora vamos ver. O Thalisson e a Thalita, eles também são irmãos, não é? Como nós vimos. E eles têm pais. Só que existe aí uma diferença. Eles não são irmãos completamente, eles são meio-irmãos. Por quê? Porque eles pertencem a pais diferentes. Olha só, a Thalita, ela tem um pai, que é o Luiz, e o Thalisson tem um outro pai, que é o José. Então, eles não pertencem ao mesmo pai, mas eles são ligados a quê? À mesma mãe, que é a Maria. Muito bem. Vocês também vivem essa realidade? Ou vocês conhecem alguém que é assim, que são meios irmãos, ligados por apenas um dos familiares, ou um pai ou uma mãe? Pois é, pois assim é a mãe da Thalita. Assim é a mãe do Caio. Então, quem são os pais da Thalita? Quem são os pais da mãe do Caio? São Maria e Luiz. Logo, Maria e Luiz, que são os pais de Thalita, que é a mãe do Caio, são o que do Caio? Os pais dos nossos pais são o quê? Exatamente, são os nossos avós. Então, os pais da mãe do Caio são os avós maternos de Caio. Os pais da mãe de vocês são os seus avós maternos, vovó materna e vovô materno, tá bom, crianças? Agora vamos aqui para o Pedro. O Pedro, que é o pai de Caio, ele também tem pais. E quem são os pais dele? É a Josefa e o Paulo. Logo, Josefa e Paulo, que são os pais do Pedro, são o que de Caio? Exatamente, são os avós do Caio. Então, mais uma vez, os pais do pai de vocês são o que de vocês, crianças? Isso, são os avós paternos, vovó paterna e vovô paterno, não é? Então, crianças, todos nós temos o grande privilégio de termos 4 vovôs, não é? 2 vovós, uma materna e uma paterna, e 2 vovôs, um materno e um paterno, não é, crianças? Muito bem. Aqui também nós temos um outro tipo de árvore genealógica, tá bom? Que é só para poder fixar melhor essa aprendizagem de árvore genealógica. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Bom, nós temos aqui como centro
dessa árvore genealógica o Rômulo, não é? O Rômulo, ele tem duas irmãs, tá bom? Aqui são as irmãs de Rômulo. E o Rômulo tem o papai e a mamãe dele, tá bom? Logo, a mãe do Rômulo, ela tem um irmão, não é? O irmão da mãe de Rômulo é o que de Rômulo, crianças? Vocês lembram que a gente aprendeu? Exatamente, é o tio do Rômulo, não é? Então a gente aprendeu que os irmãos dos nossos pais, os irmãos da nossa mãe, os irmãos do nosso pai, eles são nossos tios, exatamente. Tio, tia, tá ok? Olha só. O tio do Rômulo, que é o irmão da mãe do Rômulo, ele é casado, tá bom? Ele tem uma esposa e também tem uma família. O tio do Rômulo tem 3 filhinhos. Olhem só, ele tem 3 filhos. E esses filhos do tio do Rômulo são o que do Rômulo? Exatamente, são os primos de Rômulo. Então, crianças, se vocês têm um tio ou tia que tem filhos, esses filhos do tio ou da tia de vocês são o que de vocês? Exatamente, são primos de vocês, tá bom? Primo, prima, tá ok? Agora vamos aqui. A mãe de Rômulo e o tio do Rômulo, que são irmãos, eles têm pais, não é? Então, os pais da mãe do Rômulo são o que dele? Exatamente, os pais da mãe de Rômulo são avós de Rômulo, a vovó e o vovô. E eles são o quê? Avós maternos ou paternos? Exatamente, como eles são os pais da mãe dele, então são os avós maternos. Muito bem, crianças, aprenderam, não é? Agora nós vamos falar aqui sobre a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o primeiro documento de cada cidadão. Então, você só é dito cidadão, você só pertence a uma sociedade, você só tem direitos em uma sociedade, você só é reconhecido pelo Estado, pelo governo, a partir deste documento, que é o nosso primeiro documento da nossa vida, que é a certidão de nascimento, não é? Então, toda criança, todo ser humano que nasce, ele tem direito gratuito deste documento, a certidão de nascimento. É a partir dela que nós podemos ter vários outros documentos, que nós vamos ver aqui alguns deles, tá bom? Então, é por esse documento que nós podemos estudar, não é? Ser matriculados numa escola, que nós podemos ter direito à saúde, não é? A programas sociais do governo. Então, nós só podemos ter esses direitos de cidadania se nós tivermos este documento aqui, a certidão de nascimento. Vocês já viram a certidão de nascimento de vocês? Se não viram, pergunte para a mamãe, pergunte para o papai, cadê? E dá uma olhada, dá uma lida, não é? Pede para o papai, para a mamãe explicar o que é que tem ali naquele documento, que ele é tão importante, não é, crianças? Então, na certidão de nascimento, existem algumas informações bem importantes da nossa vida, que é o nome da gente, não é? Então, primeiro tem o nosso nome, aqui é um exemplo de uma pessoa, tá bom? Aqui é um exemplo de uma cidadã, não é? A certidão de nascimento dela se chama Maria Antônia Ferreira da Silva. Aqui existe uma numeração, existe também na certidão de nascimento, além do nosso nome, existe também a data em que nós nascemos. No caso aqui, a Maria Antônia, ela nasceu no dia 31 de agosto de 2012. Então, essa data de nascimento, ela é escrita por extenso e também em números, tá bom? 31 de agosto de 2012. Na certidão de nascimento também tem o horário em que nós nascemos. No caso aqui da Maria Antônia, ela nasceu às 6h30 da manhã, às 6h30 da manhã. Também existe
o local onde nós nascemos, o município, a cidade. No caso, a Maria Antônia, ela nasceu em Teresina, Piauí, tá? O município de registro, esse documento, ele foi gerado em que lugar? Não é em qual município? Também em Teresina, que é no mesmo lugar onde ela nasceu. Local de nascimento, ela nasceu numa maternidade, não é? Sexo, qual é o gênero, feminino ou masculino? No caso aqui é feminino, é a Maria Antônia. E também tem na nossa certidão de nascimento a filiação, de onde nós viemos, quem são nossos pais, qual o nome deles. Então, aqui no caso, na certidão da Maria Antônia, vem dizendo quem são os pais dela. Olha só, o pai é o Antônio Ferreira da Silva e a mãe é a Maria dos Santos Ferreira. E os avós existem aqui, como a gente aprendeu, nós temos 4 avós, não é? Que são os nossos avós por parte de mãe e os nossos avós por parte de pai. Então, os avós paternos, que são os pais do pai da Antônia, quem são eles? O avô paterno é o Sebastião Ferreira Araújo e a avó paterna é a Alice Cardoso da Silva. E aqui, ó, também existem os outros avós maternos, que são os pais da mãe da Maria Antônia. Quem são eles? O avô materno é o Miguel dos Santos e a avó materna é a Josefina. Então, crianças, em todos os documentos de certidão tem que conter, não é? Essas importantes informações sobre a nossa vida e da nossa família também, para a gente saber quem são nossos pais e quem são nossos avós. Bom, a partir da certidão de nascimento, nós podemos também tirar um outro documento que ele é muito importante e que nós iremos usar por toda a nossa vida, que é a nossa carteira de identidade, não é? O registro geral, o RG. Então, na carteira de identidade também existem algumas informações que tem lá na certidão de nascimento, tá bom? Então, na carteira de identidade existe a nossa foto, não é? Que é para poder a gente ser reconhecido pessoalmente também. Então, existe a nossa imagem, a nossa digital, não é? Existe a nossa assinatura. Para quem não sabe escrever, existe só a digital. E na parte de trás da carteira de identidade, existem algumas informações importantes, como o nome da gente, no caso aqui, é o nome desse cidadão, não é? Daniel Coelho da Costa. Existe a filiação, não é? Que é o nome dos nossos pais, do pai, da mãe, ou somente da mãe. Muitos documentos têm só o registro da mãe e não do pai. Também a naturalidade existe lá na nossa carteira de identidade, de onde nós nascemos, não é? A nossa data de nascimento, o dia, o mês e o ano em que nós nascemos, não é? Onde esse documento foi girado, em qual município, também tem dizendo na carteira de identidade, a nossa numeração de CPF também, não é? Então, data de expedição, que é o dia em que esse documento foi criado, não é? Então, tudo isso existe no documento, na carteira de identidade, que é um documento muito importante também, que vai nos dar todos os direitos de cidadão, assim como na certidão de nascimento, tá bom? Agora vamos falar aqui um pouco sobre a origem da família pelo sobrenome. Todos nós temos um sobrenome. Você tem um sobrenome, eu tenho meu sobrenome, todas as pessoas têm um sobrenome, não é? Então, é importante a gente entender a origem do nosso sobrenome. Vocês já pararam para pensar de quem é a família do sobrenome de vocês, de onde ela veio, qual a origem, não é? Bom, nós vamos entender aqui que existem vários sobrenomes aqui, não é? Temos Moreira, Pereira, Dias, Rodrigues. Alguns eu circulei como que existem bastante, como Silva. O sobrenome Silva, ele existe em toda a região do Brasil. E eu circulei também essa aqui, que é o meu sobrenome, Ferreira, tá bom? Então, é muito importante, também tem Souza, que é muito comum, não é? No nosso país, muitas pessoas têm o sobrenome Souza. Então, é muito importante a gente saber de onde vem a origem dos nossos sobrenomes, quem eram essas famílias, de onde elas vieram, que tem o nosso sobrenome, não é? Por exemplo, a minha família Ferreira. A minha família, esse é um sobrenome português. Então, por que ele é português? Porque muitos portugueses vieram ao Brasil para colonizar, não é? Na época do descobrimento do Brasil, vieram
muitos portugueses, então eles fizeram famílias aqui e aí foi criando vários descendentes com o mesmo sobrenome deles. Então, a família Ferreira, Silva também é um sobrenome português, tá bom? Então, esse nome Silva, ele existe em todo o território do nosso país. Por quê? Porque ele é um sobrenome que foi levado além de ser levado por muitos portugueses que vieram para cá colonizar nosso país, também os escravos desses senhores, desses portugueses, os escravos levavam o sobrenome dos seus senhores. Então, se existia ali um senhor de engenho chamado Antônio da Silva, os escravos dele também levavam esse sobrenome dele. Fulano da Silva, todos os escravos levavam esse sobrenome dele também, que é para identificar, para serem identificados a qual senhor pertencia. Então, essas pessoas, esses colonos portugueses chamados de Silva, os escravos também de sobrenome Silva, formaram muitas famílias em todo o nosso país, e daí por isso é que existem tantas famílias, tantas pessoas com esse sobrenome Silva, não é, crianças? Então, a família Ferreira, que é a minha família, no caso, eles portugueses, e eu fui tentar descobrir um pouco da origem. Essa família Ferreira foi uma família de viajantes portugueses. Então, vieram de lá de Portugal, vieram para o Brasil, se instalaram no Nordeste, fizeram moradias, muitas famílias, e por isso existem tantos descendentes da família Ferreira, tá bom? Então é muito interessante, crianças, vocês entenderem também a origem do sobrenome da família de vocês, tá ok? Muito interessante. Agora nós vamos falar aqui porque é que nós devemos tratar bem os idosos, né? Os idosos são os nossos antepassados, é a nossa geração ascendente que fizeram, né, ter novas gerações, fizeram nascer os nossos pais, a gente também, nós nascemos dos nossos pais, que são filhos desses mais idosos, dos nossos avós, dos nossos bisavós, não é? Então, devemos tratar bem os idosos, porque podemos adquirir com eles muitas experiências boas, eles têm muitas histórias interessantes para nos contar, eles têm muitos conselhos importantes, proveitosos demais para a nossa vida. Os idosos são pessoas velhinhas que viveram muito, viveram bastante, sabe? Têm muita experiência de vida, podem nos dar bons conselhos de como viver bem, não é? De como nos ajudar a realizar ações que não vão nos trazer problemas. Então, os idosos, eles devem ser bem tratados, respeitados, tá bom? Então, devemos tratar os idosos com muito amor e carinho, tá bom, criançada? Agora, vamos para a nossa atividade de história. Então, vamos ver aqui na nossa primeira questão, diz: complete a cruzadinha com os membros da família em destaque no quadro. Então, nós temos aqui vovô, papai, irmão, vovó, mamãe e irmã. Essa garotinha, ela é quem? No parentesco, ela é a irmã, muito bem. E esse segundo aqui? Isso, nos remete ao papai, exatamente. Agora vamos aqui para a terceira. Quem é a terceira aqui? É a parente mamãe, exatamente, crianças. No quarto, quem é? Esse garotinho? Irmão, muito bem. Agora aqui, no quinto, quem é o quinto aqui? Esse idosinho é o vô, muito bem. E, perdão, aqui é o 6, que é a vó. E esse último, que é o quinto, é o vô, exatamente. Agora vamos aqui. Complete as frases de acordo com letra A. O filho do meu tio é o que meu? O filho do meu tio é o meu primo. Muito bem. Aqui, letra B. Os pais dos meus pais são os meus o quê? Avós. E os filhos dos meus pais são os meus. Os filhos dos meus pais são o que meus? Meus irmãos. Muito bem. Agora vamos aqui para a nossa certidão de nascimento, não é? Aqui na terceira questão diz: observe ao lado as informações e escreva-as na ficha abaixo. Então nós temos aqui aquela certidão de nascimento. Lembram de quem nós estávamos falando? Um exemplo? Isso, como é o nome dela? Maria Antônia Ferreira da Silva. Como é o nome do pai, que está aqui na certidão? É o Antônio Ferreira da Silva. E o nome da mãe?
Maria dos Santos Ferreira, muito bem. O nome do avô paterno, que é o pai do pai dela, é o Sebastião Ferreira da Silva. E a avó paterna, aqui ó, Alice Cardoso da Silva. Nós temos o nome do avô materno, que é por parte, os avós por parte da mãe, que é quem? O Miguel dos Santos. E a mãe, a avó materna, que é a mãe da Maria Antônia, é a Josefina Carvalho dos Santos. Temos a data de nascimento aqui, na certidão também, da Maria Antônia, que ela nasceu que dia? 31 de agosto de 2012, muito bem. E o local onde ela nasceu? Lembram? Tá bem aqui, ó. Município de nascimento, que foi o local onde ela nasceu, perdão. Foi na maternidade, muito bem. Agora aqui, na quarta questão. Faça um quadrado na vovó, circule o vovô e ligue a titia ao titio. Então aqui nós temos a imagem da avó, vamos fazer o quadrado. Então, no vovô, nós vamos o quê? Circular. E esses dois aqui, que são dois tios, vamos fazer o quê? A ligação da titia com o titio. Muito bem. Agora aqui, faça a correspondência. Mãe do papai. Quem é a mãe do papai? É a número 2, que é a vovó. Muito bem. Quem é o pai da mamãe? O pai da mamãe é o nosso vovô, número 1. Quem é a irmã da mamãe? É o número 4, que é a nossa titia, muito bem. E quem é o irmão do papai? O irmão do papai é o nosso titio, número 5. E quem é o filho da titia? É o nosso primo, muito bem, número 3. Muito bem, crianças, vamos relembrar a nossa aula. Nós vimos que a família é muito importante, nós podemos ter relações parentescas ou não nessa instituição, não é? Nós vimos que a árvore genealógica, ela apresenta a origem da família, assim como documentos pessoais e a origem do sobrenome também. E nós aprendemos que a linha do tempo, ela apresenta a vida de alguém no decorrer dos anos. Então, nós aprendemos que a família é muito importante. Nós vimos os laços, o parentesco que nós temos muitos parentes, não é? Que vão desde os nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, tios, primos, não é? Então, é um laço consanguíneo ou afetivo muito grande a quem nós pertencemos. Então é isso, crianças, muito obrigada, espero que vocês tenham aprendido nessa aula, entendido sobre as relações familiares, o respeito que nós devemos ter com os idosos, os documentos que são tão importantes, que nos dão o direito à cidadania, não é? Então é isso, um grande beijo para vocês, obrigado pela participação de todos e até a próxima aula, tá bom? Beijo da tia Alana.